O apóstolo Paulo tem uma das histórias mais impressionantes do Novo Testamento. Antes de conhecer Jesus, ele era um respeitado líder judeu que perseguia os cristãos e até autorizava sua prisão e morte. Mas tudo mudou quando, no caminho para Damasco, ele teve um encontro sobrenatural com Cristo ressuscitado. Jesus o cegou, e após 3 dias aconteceu algo extraordinário. Em Atos 9, versículo 18, está escrito: imediatamente caíram dos seus olhos algo como escamas, e ele recuperou a visão. Então se levantou e foi batizado. Quando Jesus removeu as escamas dos olhos de Paulo, ele passou a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Antes, ele via o cristianismo como algo errado e blasfemo. Depois, passou a enxergar o Evangelho como a mensagem mais bela e gloriosa da terra. A realidade não mudou. O que mudou foi a maneira como Paulo enxergava a realidade. O Salmo 146, versículo 8, declara: o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Uma das coisas mais curiosas da humanidade é que 2 pessoas podem olhar exatamente para a mesma situação e chegar a conclusões completamente diferentes. Isso também acontece dentro da igreja. Embora sejamos filhos de Deus, muitas vezes interpretamos certas passagens bíblicas de maneiras diferentes. Existem assuntos em que opiniões diferentes são normais. Estilos musicais, formas de se vestir ou preferências pessoais. Mas quando falamos do Evangelho, existe apenas uma verdade, e precisamos ter cuidado para não perdê-la. Somente quando pedimos que Deus restaure nossa visão espiritual, conseguimos contemplar plenamente a verdade de Jesus Cristo. Uma das minhas orações favoritas está no Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O caminho de Deus é maravilhoso. Quando entregamos nossa vida a Cristo, aquilo que antes parecia atraente no pecado perde o brilho, e aquilo que parecia sem valor passa a ser precioso. Começamos a odiar o pecado e a amar os mandamentos do Senhor. O mundo muitas vezes não entende isso, não necessariamente porque escolheu o mal, mas porque ainda não consegue enxergar. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está escrito: porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Uma visão correta de Deus não vem da nossa própria sabedoria. Ela só acontece quando Ele remove as escamas dos nossos olhos. Quando isso acontece, deixamos de enxergar o cristianismo apenas como uma religião e passamos a vivê-lo como um estilo de vida. Nossa atenção deixa de estar em rótulos e divisões e passa a estar no Evangelho de Jesus Cristo, que precisa ser anunciado ao mundo inteiro. A Bíblia declara em Efésios 4, versículos 4 ao 6: há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quando nossos olhos espirituais são abertos, o cristianismo se torna muito mais do que um símbolo ou uma tradição. Torna-se uma vida dedicada a servir a Jesus e testemunhar tudo o que Ele fez por nós. Efésios, capítulo 1. Nos lembra que em Cristo fomos escolhidos, adotados, aceitos, redimidos e selados com o Espírito Santo. Que privilégio extraordinário! Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz. Ele pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. Por meio do seu sangue fomos perdoados e recebidos como filhos de Deus. Por isso, nunca devemos ter vergonha do Evangelho. O mundo espalha mensagens de engano todos os dias, mas nós fomos chamados para anunciar que existe um Salvador, existe um Libertador, existe um Redentor, e o nome dele é Jesus Cristo. Como cristãos, devemos permanecer firmes, proclamando que Jesus é Senhor. Hebreus 12, versículo 2, diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E agora, vamos orar. Pai Santo,
Obrigado por abrir os meus olhos para a beleza do Evangelho. Obrigado por remover as escamas que me impediam de enxergar a tua verdade. Dá-me sabedoria, discernimento e entendimento. Não permita que eu seja enganado pelas mentiras deste mundo. Ajuda-me a enxergar a vida através da tua palavra. Fortalece a minha fé e ensina-me a confiar em ti acima de todas as coisas. Que eu viva para a tua glória e permaneça firme no Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E então, quando Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, diz que ninguém pode vir ao Pai, exceto por meio de mim, ele nos diz que cobriu nossos pecados. Ele cobriu nossa vergonha e, através do derramamento de seu sangue, através de seu sacrifício, nos livrou dela. Somos adotados como filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Efésios 1:6-7 dizem para o louvor da glória da sua graça, pela qual ele nos fez agradáveis a si na amados. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Mais uma vez, a Bíblia diz que nele, em Cristo, fomos redimidos. Isso significa que a pena pelos nossos pecados foi estabelecida na cruz. E minha última passagem bíblica é Efésios 1:13. Diz: nele também vocês creram, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, em quem também, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Caros amigos, a partir destes poucos versículos que li, vocês veem o que Deus fez por nós? Ele nos abençoou, Ele nos escolheu, Ele nos adotou como seus filhos, Ele nos aceitou e nos redimiu. E se isso não bastasse, Deus foi além e nos selou com o Espírito Santo. Quão ricos somos no Senhor! Escute-me, em nome de Jesus, há poder. Jesus Cristo é o nome acima de todo nome. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o ressuscitado, o Todo-Poderoso. Quando falamos esse nome, o poderoso nome de Jesus Cristo, toda doença deve se curvar, toda a doença tem que ir embora, toda corrente tem que se romper. Eis, portanto, a minha palavra para vocês. Como crentes, não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Jamais devemos comprometer a palavra de Deus para que podem se encaixar neste mundo. Não devemos nos envergonhar do Evangelho porque o diabo no mundo, como ele é, difundindo agressivamente uma mensagem de engano. O diabo neste mundo está tentando agressivamente desviar as pessoas do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E assim chegou a hora de nós, como crentes em Jesus Cristo, nos levantarmos e declararmos ao mundo que existe um Salvador. Existe alguém que pode te libertar se você estiver preso. Existe um Redentor e o seu nome é Jesus Cristo. Santos, não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas como cristãos devemos nos levantar e lutar por ele. Devemos nos levantar como filhos e filhas do Altíssimo e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora, vamos orar. Santo Padre, obrigado por me dares a capacidade de ver e apreciar a beleza do Evangelho. Senhor, obrigado por abrir meus olhos. Obrigado por remover as escamas dos meus olhos para que eu possa verdadeiramente ver as maravilhas da sua glória e da sua graça. Abra meus olhos para que eu possa realmente ver a sua graça maravilhosa. De fato, eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu estava cego, mas agora vejo. E eu só consigo ver a sua bondade porque você abriu meus olhos e me deu entendimento. Pai, só tu podes ver as realidades deste mundo como elas realmente são. Só tu és capaz de discernir o certo do errado com perfeito juízo. Senhor Jesus, abra meus olhos e me dê sabedoria. Perdoe-me se meu foco estiver nas coisas erradas.
Ajude-me a não perder meu tempo discutindo por coisas insignificantes. Rezo para que me ajude a enxergar o panorama geral. Senhor, ajuda-nos a direcionar nosso foco para o glorioso e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho em que não há dúvida, há espaço para interpretações errôneas ou debates. Como diz a tua palavra, há um só Deus e um só mediador, que é Jesus Cristo. Ajude-nos a todos a compreender essa realidade e a ficar maravilhados e impressionados. Senhor, Tu és todo-poderoso, música e onisciente. Tu vês muito além do que eu sou humanamente capaz de perceber. Você vê todas as dimensões, cada ponto no tempo simultaneamente. Então, ajude-me a não questionar a verdade do que música você disse. Ajuda-me a não deixar que as dúvidas se instalem e turvem minha visão. Senhor, remove as escamas dos meus olhos. Ajude-me a enxergar com clareza. Ajuda-me a não obscurecer a realidade com a minha própria interpretação ou visão de mundo. Que a minha visão de mundo esteja completamente fundamentada na Tua palavra. Ajuda-me a caminhar pela fé e não pela vista. Ampliar minha visão do terreno ao celestial. Dê-me a capacidade de ver e reconhecer aqueles que são lobos em pele de cordeiro. Essas pessoas aparentam ser confiáveis por fora, mas só querem enganar. Pai, não deixe que eu caia na lábia deles. Conceda-me a capacidade de enxergar as verdadeiras cores do diabo, mesmo quando ele se disfarça de anjo de luz. A tentação é forte, mas Deus, Tu és mais forte. Ajuda-me a apertar firmemente o cinto da verdade para que nenhuma das mentiras de Satanás entre em meu coração. Deus, ajude-me a enxergar as realidades espirituais que não são aparentes para mim. Ajude-me a ver as coisas da maneira que o Senhor quer que eu veja, e não apenas da maneira que meu coração pecador deseja acreditar. Torna o Evangelho belo aos meus olhos e faze o pecado parecer-me a abominação que ele é. Quero perceber este mundo da mesma forma que Tu o percebes, Senhor Jesus. Então, Pai, livra-me dos meus próprios desejos, das minhas próprias lentes, dos meus próprios preconceitos. E assim como Paulo a caminho de Damasco, desperte em meu coração um amor maior por Você. Senhor Jesus, eu Te agradeço pelo sangue que nos cobre, o precioso sangue que nos protege do mal. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:15, 3-4, Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Senhor Jesus, nos alegramos porque o Senhor tem ressuscitado dentre os mortos. Nosso Salvador venceu a morte e servimos a um Deus vivo. Regozijamo-nos porque todos vocês estão vivos, poderoso. Regozijamo-nos por Tu seres um Deus que podes ressuscitar e restaurar. Senhor Jesus, a Ti damos toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Invoco o Teu nome, Rei Jesus, para que sejas o nosso resgate, o nosso estandarte de esperança. Senhor, Tu és a razão pela qual somos mais que vencedores. Tu, Senhor Jesus, és a razão pela qual nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Tu, Senhor, és a razão pela qual não podemos ser intimidados pelo diabo. Em nome de Jesus, recusamos ser oprimidos, reprimidos ou deprimidos pelo inimigo. Cremos e declaramos o Salmo 20:7. Diz: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Alguns encontram sua força em suas armas, mas nós confiaremos em Ti, Rei Jesus. Alguns confiarão na ciência, outros em sua própria sabedoria, mas nós, confiaremos somente em Ti, Senhor Jesus. Nós nos gloriaremos na Tua força e somente no Teu poder. O Teu nome está acima de todo nome. E, Senhor, neste momento Te agradecemos por ouvires esta oração.
pois a proferimos em teu nome e bendizemos o teu nome. Sim, é no poderoso e incomparável nome de Jesus que oramos e damos graças. Amém. Isaías 40, contra 25 e 26 dizem: A quem, pois, me comparareis, para que eu seja semelhante a ele? Diz o Santo. Levantem os seus olhos para o alto e vejam quem criou estes, quem traz à luz o seu exército por número, chamando-os todos pelo nome. A grandeza de seu poder, e porque ele é forte em força, nenhuma falta. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, que pertence ao seu chamado. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. De todos, que é sobre todos, através de todos e em todos. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga o seu testemunho. Atravessem e sigam-me, pois o exercício físico traz poucos benefícios, mas a piedade é proveitosa para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Ele era desprezado e rejeitado pela humanidade, um homem de sofrimento e familiarizado com a dor, como alguém de quem as pessoas se escondem. Em seus rostos, ele era desprezado e tínhamos baixa estima por ele. Certamente, ele tomou sobre si as nossas dores e carregou os nossos sofrimentos. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por ele e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Bem-aventurados, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não endureçam seus corações como na rebelião no dia da provação no deserto.